Oi, eu sou Fernando Arede e nós vamos fazer uma reflexão em Mateus capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei obedecer, portanto, a tudo quanto ele vos disserem, contudo, não façam o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem chamados pelas pessoas Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Nós temos aprendido, irmãos, com esta palavra em Mateus, que vai até o versículo 12, que muitos mestres, muitos pregadores, muitos senhores ensinadores que estão ministrando a palavra, pregam coisas coerentes e corretas. Sim, muita gente prega. Mas tem uma vida dupla. Quem é quem, não sabemos julgar. Aqui entra uma máxima. Atentem para o que é pregado. Mas se o testemunho daquele pregador não é idôneo, não é um testemunho fiel daquilo que ele mesmo prega, então não é para obedecer 100% àquela pessoa. É para ouvir a palavra, atentar para a palavra e pregar segundo lhe foi ensinado. Não segundo o testemunho daquele que prega, porque nem sempre aquele que prega vive o que fala, vive o que ensina. Infelizmente, vivemos num mundo confuso, onde cada um dentro do coração carrega intenções pessoais particulares. E entre essas intenções particulares, vêm confusões de vida. Tenho observado isso, que grandes pregadores, excelentes ministradores da palavra, têm me ensinado muitas coisas e me levado a refletir sobre como agir melhor, como meditar e andar em mais santidade, naturalmente, buscando o Espírito Santo e suplicando pela palavra ensinada para que aquilo torne-se um hábito na gente, torne-se uma maneira clara e evidente. Porém, vários líderes não têm um testemunho fiel às suas pregações. Alguns definem como pregadores automáticos, que chegam, pregam e vão embora. Aprenderam a pregar, mas não aprenderam a testemunhar o que pregam. Infelizmente, vivemos nesse mundo difícil, confuso, mas que faz parte do nosso aprendizado. E o Senhor já nos ensina: obedeçam e façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É complicado e é difícil, mas ao mesmo tempo é possível. Quando eu parar de julgar a atitude do irmão, mais fácil será então. Quando eu ficar atento somente às minhas atitudes, e a palavra for boa, edificante, se a palavra for saudável, temperada, esta palavra será um alimento. As atitudes do outro eu não sei. A gente pode achar que a pessoa é muito santa, mas é um engano. Ela tem intenções particulares de glória, de honra, de vanglória, e eles se confundem dentro de si mesmo. Quem haverá de julgar isto em cada um de nós? O Senhor. O Senhor vai julgar cada um de nós.
Ninguém escapará do juízo do Altíssimo. Mas a palavra é para quem quer ser maduro no Evangelho. Atentem para a boa palavra e vivam o que é ensinado, não nem sempre o que é praticado. Alguns, se não muitos, mas pelo menos alguns, pregam e vivem o que pregam. Esses são excelentes, porque além do que ensinam, são excelentes mentores para nos acompanhar, para andar, para nos ajudar no dia a dia. Porém, é necessário filtrar isso no poder do Espírito Santo. Eu não sei julgar fulano e beltrano, porque me atrapalho até nisto. Mas posso dizer, muitas boas palavras saíram do mais improvável, do mais inesperado, e pessoas que eu nunca acreditaria saíram palavras extremamente poderosas. Eu trabalhei muitos anos com dependente químico e algumas das palavras deles, algumas situações, foram um verdadeiro ensino e me ensinaram muitas coisas. Eles realmente deram testemunho daqueles que estavam suplicantes de algo melhor. Eu não estou dizendo que eles pregavam tão bem, alguns até pregavam e pregavam bem, mas outros falaram coisas que me ensinaram. E eu tive que refletir em cima do que eles falaram, mesmo considerando que eles estavam em recuperação, que eles estavam saindo das drogas, mas eles estavam se encontrando com Jesus. É como uma nova criação, um novo momento. Eram crianças evangélicas, estavam começando a caminhada. Alguns não, alguns a gente tem que dar um desconto, faz parte, mas outros, curiosamente, me despertaram o interesse. Eu não aprendi só com mestres, eu não aprendi só com professores, eu aprendi com irmãos, eu aprendi com irmãos pequenos, irmãos menores. Nem sempre somente os que estão nas cadeiras de Moisés, ou na cadeira de Moisés, porque Moisés tinha Josué do lado dele, mas eu estou falando daqueles que andavam do lado de Moisés. Porém, eu aprendi que, particularmente, muitos me ensinaram. Os mestres, aqueles que estavam na cadeira da autoridade, mas também irmãos santos que tinham uma vida diferenciada, como me ensinaram e como têm me ensinado, com testemunho, com a vida deles, com a inspiração. E outros tantos, quando eu trabalhava dentro de comunidades terapêuticas, como eu aprendi também com aqueles que eram novatos, que estavam no leite, mas era um leite diferenciado, tinha um sabor diferente. E também ensinaram, não somente porque queriam muito mudar, mas pelas palavras que às vezes eles falavam. Me induziam a refletir e amadurecer até a minha paciência. Porque a teimosia de um irmão trabalha a minha paciência, a minha perseverança na paciência. Não basta ser paciente um dia. Eu tenho que renovar essa paciência por muitos dias para alcançar aquela vida que na sua teimosia ainda não está mudada, ainda não está quebrada, ela precisa diminuir, mas isso é um processo. E eu também tenho que me humilhar para suportar a teimosia dele. Andar com pessoas difíceis gera um aperfeiçoamento naquele que se esforça. O aprendizado de vida é muito mais uns com os outros, ouvindo a boa palavra e o bom testemunho. Porém, se eu ouço uma boa palavra e o testemunho é fraco, eu vou me deter só na palavra. Porque o que me importa é a palavra viva do Senhor Jesus. E o testemunho dos santos, quando santos, maduros, estes ensinam. Porque falam e vivem o que falam. Também nós estamos buscando falar e viver o que pregamos. Que Deus nos dê graça e unção para isto, para que possamos pregar o Evangelho e testemunhar o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém.